Museu é um lugar que guarda memória, que guarda histórias. Eu acho que o museu, né, é um espaço de possibilidades, um campo de possibilidades. Que o museu é um lugar, é um lugar de prazer, é um lugar que a gente aprende, que a gente brinca, que a gente se diverte, né? Aquilo que é de lazer também. O museu, ele reúne os desejos, os interesses, as ansiedades, as expectativas das pessoas que moram ali. Quando a gente propõe os museus dentro desse rol mesmo de necessidades subjetivas até, nós estamos fazendo um recorte e trazendo à tona os aspectos culturais da cidade no sentido mais restrito mesmo. Eu acho que quando a gente pensa em museu, a gente tem essa ideia que eu te falei, de um espaço restrito. Não dá para ser aquele lugar absolutamente frio, aquele lugar absolutamente fechado, aquela caixa que não provoca uma discussão, né? Que não abre para o outro. A cidade, ela é um museu a céu aberto. Porque é um espaço onde estão reunidos vários elementos do cotidiano, do dia a dia de qualquer pessoa, só que em linguagens diferentes. Se a gente pensar na cidade enquanto, né, um espaço educador, né, tem inclusive o projeto da cidade educadora, né, o museu é mais um lugar, é mais um ponto, é mais uma possibilidade, né, de troca, de construção. Onde que a gente pode pensar a exposição por si só, um estudo, pesquisa, projetos de ensino de escola, além de ser um espaço de extroversão. Então eu entendo ali como um campo de possibilidades, inclusive para a educação básica. Por exemplo, a arte ou a história do esporte ou a história de ofícios nesse país. Então a pessoa vai chegar lá, ela vai ver uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um desenho, uma proposta que está relacionado à vida dela, né? Só que ela não sabe disso. Às vezes a gente tem um olhar muito viciado para tudo que está ao redor e para o que é cotidiano. Mas a gente também, uma coisa assim que é muito importante, e aí é um recado para os professores, né, assim, que eles não esperem que os museus deem continuidade, né, a um conteúdo da sala de aula de uma forma tão restrita, né? É o que eu brinco muito assim, a gente não é a segunda página do seu livro didático. E eu acho que essa possibilidade, né, do museu, o museu que guarda, o museu que preserva, né, é fazer com que as pessoas percebam que essa história que está ali dentro é de todos, né, coisa que às vezes é difícil, né? Muitas pessoas têm o entendimento de que o museu guarda a história de alguém, de alguma coisa, mas que não é uma história que é dela também, né, que é daquele sujeito que entra ali. Então o museu também é isso, é um espaço de transformação. Se a gente pensar, por exemplo, quantos museus, eu pensar na minha história, né, quando eu era criança, quando eu era adolescente, né, sempre morei aqui em Belo Horizonte. Quantos museus existiam na cidade, né? E quantos museus existem hoje, né? Como é que era essa participação, essa interação dos sujeitos? Ou via escola, que leva ao museu, né? Ou visitante espontâneo. Né? Isso era muito pouco, né? Hoje vem crescendo. Os projetos dentro das escolas hoje têm buscado, inclusive, não só considerar o acervo que está dentro do museu, mas também as referências culturais do próprio bairro. E aí você pensa até em história imaterial, né? As escolas têm buscado, por exemplo, saber quem são os líderes comunitários e a partir de história oral, descobrir qual que é a história do bairro, né? Tem sido possível descobrir, por exemplo, congados,
dentro da cidade de Belo Horizonte, em bairros mais periféricos, né? Tem sido possível descobrir, por exemplo, trançadeiras, né, quituteiras. Então existe uma série de questões que estão sendo levantadas, sendo trazidas à tona por conta desse interesse num acervo museal a princípio, mas que a coisa começa a tomar outro vulto. Então, na lógica de que eu penso o museu como um campo de possibilidades, tanto para o meu lazer, eu também penso para a minha profissão, né? Possibilidades em quais sentidos? Né? De que ali eu posso levar os meus alunos para apreender o conhecimento de uma maneira menos dura do que a escola é. Então, lá eu posso ajudar os meus alunos a ler o mundo de uma maneira diferente. O que é isso que o museu vem propondo, né? Que faça com que as pessoas queiram entrar, que façam com que as pessoas se entendam nesse lugar, né? Se encantem por este lugar, né? Isso é algo que é muito importante, né? Assim, que as pessoas se encantem pela própria história, né? Se vejam, né, enquanto sujeitos de construção e transformação, né? Porque eu digo que a gente só consegue transformar algo que a gente conhece, né? Que a gente se apropria, né? Senão... O museu reúne isso, só que em outra linguagem, né? Então é o espaço da pessoa que entra pensar: o que eu posso fazer pela minha cidade, o que minha cidade pode fazer por mim. É um espaço de troca. A gente faz a cidade faz a gente, né? O espaço, se a gente pensar numa proposta mais contemporânea, ele é muito dinâmico. O espaço, ele não pré-existe a interação com o sujeito, né? Na verdade, a gente pode pensar no espaço, inclusive, como processo. O espaço, ele existe na medida em que pessoas interagem entre si ali ou com o próprio espaço, modificando o espaço, né? Era uma exposição sobre como os moradores da cidade intervêm nesse espaço, né? Então a gente lidava com aqueles cartazes de lambe-lambe, serigrafia, com pichação, com adesivagem, né? E a gente passa pela rua e vê esses cartazes, vê isso, mas às vezes a gente não se dá conta de que aquilo é alguém dizendo: olha, eu estou fazendo alguma coisa pela minha cidade. Há um projeto na cidade que se chama Educando a Cidade para Educar, que é justamente um agenciamento de parceiros que viabiliza a entrada das crianças com menos de 7 anos no espaço. Isso é a partir de 2013. Nós começamos a perceber que o professor chegava nesses espaços com o mesmo nível de conhecimento da criança, justamente porque não há um histórico dos adultos circularem por esses espaços. Então nós elaboramos uma proposta que começamos a chamar de o antes, o durante e o depois. Então a ideia primeiro é pensar o que a gente quer aprender naquele museu, ou o que a gente vai ver, o que a gente vai investigar. Então vamos fazer isso através de uma pergunta, que seja uma pergunta norteadora, que seja uma inquietação. Depois nós vamos conversar sobre esse museu, né, pensar sobre isso. Depois vamos visitar e na volta a gente vai fazer uma avaliação, ver que produção de conhecimento a gente teve lá. Então passa mais ou menos por todo esse processo. Não apenas escolher o museu, ir visitar, voltou, acabou. Olha, eu acho que o primeiro passo é esse professor entender, né, a importância, né, da educação além dos muros da escola. Uma formação do sujeito enquanto cidadão, né? Não apenas o intelectual que tem que passar lá no Enem, etc, né? Até porque para ele passar lá também é preciso que ele tenha essa formação, né? É preciso que ele tenha esses outros conhecimentos e entendimentos. Então a primeira coisa eu acho que é isso, né? Essa concepção do que é escola, do que é educação.
Bom, entendendo o museu enquanto um espaço de educação, né, é visitar os museus, né? Como é que esse professor, como é que esse professor vai criar, né, criar um desejo naquele aluno, né, colocar um olhar ali, se ele também não tem, né? Ele não está sensibilizado, ele não foi tocado. Como é que ele vai tocar o aluno dele? Eu acho que o professor precisa entender muito bem a turma que ele vai levar, né? E o que essa turma espera. Eu acho que ele precisa estimular essa turma a esperar alguma coisa do espaço, né? Se é um museu com exposição permanente, quais são os eixos que podem ser relacionados ali, né? Então, basicamente, quando a gente propõe o antes, o professor, já tendo conhecido o espaço onde quer levar os estudantes, ele pense numa forma de discutir com esses estudantes o acervo e a organização do espaço, para que esses estudantes levantem algumas hipóteses sobre o que verão, né? Então, de alguma maneira, eles já começam a interagir com o acervo, mesmo não sabendo exatamente o que tem lá. Isso não significa que o professor vá antecipar o que tem lá, não é essa a ideia, mas é de procurar algumas formas de sensibilização desses sujeitos para o que será visto, né? Às vezes chegar sem nenhuma proposta também é interessante, sabe? A ida ao museu faz justamente com que a discussão que é feita dentro de sala de aula se expanda. A gente vai entendendo o grupo à medida que a gente vai caminhando com ele pelos espaços, né? E aí a gente vai descobrindo novos caminhos para poder conduzir uma conversa que às vezes está sendo construída ali e que a gente nem esperava, né? A gente ainda brinca, mas falando sério assim, que num certo sentido, quem conduz a visita aqui são os visitantes. O sujeito, né, estudante, ele precisa ter liberdade de procurar outros focos, porque isso que é importante, porque ele estará relacionado com tudo isso muito subjetivamente. Agora, a própria palavra mediação, né, já coloca uma implicação aí, né? O visitante ele pode entender que a gente é alguém que está no intermédio entre ele e o espaço expositivo, né? E às vezes é interessante que o mediador se coloque na mesma posição do público, né? Senão a gente parece distante das duas coisas. É importante que o mediador também esteja olhando as coisas com a mesma distância do público, porque aí você vai se permitir a criar novas leituras, a entrar na onda do espectador, né? O mediador, a gente precisa construir novas coisas. Senão a gente acaba ficando enraizado nas nossas próprias construções e aí a mediação não é mais mediação. O que é trazer as coisas? Você está reproduzindo o que você já disse em outras visitas. Exatamente, propõe essa construção. Tanto que a gente ainda brinca, mas falando sério, assim, num certo sentido, de que quem conduz a visita são os visitantes. O professor ele precisa fazer uma relação, uma leitura da cidade, uma relação que ela oferece com aquilo que ele está abordando em sala. Agora, é interessante. E as escolas podem Olha, trazer isso também eu não tinha no visto. sentido de Interessante, você percebeu isso? Esse professor tem que pensar que não necessariamente, né, tem que ter um pós-visita no sentido de ter o relatório, ter a redação, ter um desenho, porque isso cria uma obrigatoriedade, isso restringe o olhar durante a visita, né? Isso impede que haja uma fruição de uma maneira mais livre, mais solta, né, que esse sujeito se permita, né, entre naquela história, porque é o que eu digo muito assim, a gente quer que as pessoas se percebam nesse espaço, nesse tempo, nessa história, né? Mas se a coisa vier muito já pré-determinada, pré-definida, muito fechadinha num caixote, isso não acontece, né? Eu vou procurar apenas as respostas para as perguntas que já foram feitas anteriormente, né? E surpresas não virão, né? Agora, se eu deixo a coisa acontecer de uma maneira mais natural, mais espontânea nesse sentido, né? É muito diferente. Porque o que acontece?
quando o estudante está nesses espaços, ele tem mais liberdade de interação com as pessoas, com o acervo, com a organização do espaço. Então ele vai fazendo leituras que são subjetivas, que são individuais, que são próprias, e que depois isso em sala de aula, por esse professor que tem uma escuta, esses elementos vão ganhando justamente mais consistência, relevância e sentido a partir da relação daquilo que foi proposto, por exemplo, por um livro didático, mas que quando eu vou ao espaço e tenho a oportunidade de ver um sujeito que não faz parte das minhas relações falar a partir de um outro discurso, isso vai justamente ganhando mais sentido, né? E tem uma coisa que, tem aquela frase do Ronaldo Antunes, né, que eu gosto muito assim, o seu olhar melhora o meu. Né? Então, o que a gente está buscando também é muito isso. Será que a gente consegue melhorar esse olhar do outro? Né? E esse outro que vem também, ele melhora o nosso olhar também. Né? Porque no que a gente propõe, uma visita que é dialógica, numa visita que é interativa, numa visita que esse sujeito, né, ele interage, ele pergunta, ele fala, né? Ele melhora o nosso olhar. Né? Se o professor retoma a experiência por meio desses registros, um texto que escreveram após, um relato oral que fizeram, isso vai permitindo ao professor, e a gente tem essa expectativa sobre a escola, que ele organize todas essas experiências dispersas entre os sujeitos, de maneira que isso vire um conhecimento daquele grupo. Então isso, né, fala assim, opa, alcançamos, tocamos alguém, né, conseguimos sensibilizar. Esta experiência foi de valor. Esta fez alguém sair daqui diferente, né, que é o que eu falo muito assim, tem que sair com outro olhar, né, tem que sair um pouquinho diferente do que entrou. Né, e para isso, tem que ter algo que seja muito significativo, né? Que é um desafio que eu coloco muito sempre para a minha equipe, né? Para os educadores. Tem que ser uma ação significativa, tem que ser uma ação de valor, né? Ela tem que mobilizar algo. Que eles saiam com muito mais perguntas do que com respostas. Né? Porque respostas, simplesmente respostas, né? Hoje a gente tem um Google em casa que responde tudo, mas perguntas o Google não faz. Né? Então, que eles possam vir aqui e, diante dessa história, destas histórias todas aqui guardadas, postas, né? Que eles possam se perguntar, que eles possam se rever. Né? Eu acho que frequentar espaços de cultura, frequentar, né, museus, teatros, estar no cinema, é um exercício de cidadania, né? É você participar de algo que é mais do que só a sua casa, só a sua comunidade, né? É participar de uma cidade, é participar, né? É contribuir para uma transformação.